mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast da BF Talks da Clínica Batista Fernandes. Temos o prazer de ter várias pessoas convidadas para nos ajudar na conjugação que nós fazemos da cirurgia plástica e da medicina estética com outras valências, principalmente com valências que ajudem na saúde, como a medicina integrativa, principalmente valências que ajudem no complemento das nossas cirurgias, no complemento da nossa medicina estética e, sobretudo, no complemento de um bem-estar de vida. Muito bem-vinda a doutora Alexandra Vasconcelos, temos hoje como convidada. A doutora Alexandra Vasconcelos é uma sumidade em medicina integrativa. E a medicina integrativa, o que é, em palavras comuns, é vivermos de outra forma, é vivermos muito melhor, é termos muito cuidado com a alimentação, muito cuidado com o exercício físico, muito cuidado com a forma de vida, e para isso é que estamos aqui, estamos nós a dar o aspecto físico extraordinário que as pessoas querem sempre ter, principalmente durante o envelhecimento, e temos aqui pessoas a trabalharem connosco e a nos darem até formação a nós sobre a maneira melhor de estar na vida, a maneira de ter bem-estar, de ter um envelhecimento tranquilo, de ter um envelhecimento saudável. E além da doutora Alexandra ser uma pessoa que toda a vida, porque já nos conhecemos desde 2008, toda a vida a doutora Alexandra como farmacêutica e como doutorada em medicina integrativa, toda a vida a doutora Alexandra se preocupou com estes temas e mais uma vez temos a felicidade de termos este encontro e de termos esta cooperação na nossa vida, que lutamos por dar às pessoas, sejam novas, sejam velhas, mas principalmente quando a pessoa chega aos 50 anos e depois dos 50 anos, darmos à pessoa uma vida melhor. Muito bem-vinda, doutora Alexandra, é um prazer muito grande, porque gosto imenso de si e quando as pessoas gostam é mais fácil falar. E nota-se. Começa-se a notar na conversa. Obrigada, doutora Fátima, também pelo convite. Então conte-nos a sua dedicação há tantos anos a esta área tão importante para a mulher e para o homem, mas sobretudo para a mulher. É verdade, eu queria começar por agradecer o convite e também por lhe dar os parabéns por esta iniciativa. Acho que faz muita falta, porque é uma forma de nós conseguirmos chegar às pessoas de uma forma mais fácil e mais próxima e sensibilizar, no fundo, de como a forma como nós vivemos, aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia é completamente impactante na forma como nós vamos envelhecer, no nosso processo de bem-estar e de felicidade, não é? Portanto, e muitas vezes as pessoas estão um bocadinho perdidas e este tipo de iniciativas, estes talks chegam facilmente e por isso muitos parabéns. Então é assim, eu estou há muitos anos na medicina integrativa. Antigamente nós chamávamos medicina biológica. Ultimamente o termo que se usa mais é medicina integrativa. Eu não sou doutorada nestas áreas, eu sou farmacêutica de base, mas tenho muita formação, muitas pós-graduações, mestrados, etc. Tudo nesta área da medicina integrativa. E o que é isto, para as pessoas perceberem? Nós entendemos que as pessoas são um todo, em que há uma correlação muito próxima entre a parte emocional, espiritual, física, etc. Portanto, temos que ser avaliados como um todo e a nossa preocupação quando nos chega um doente é tentar entender o que é que está a desequilibrar aquele corpo e aquele organismo, o que é que está a desequilibrar aquele metabolismo e as causas que estão subjacentes ao envelhecimento precoce, a pessoas terem mais cansaço do que outras, terem mais celulite, terem mais gordura, porque é que o meu cabelo ficou fraco de repente, porque é que as unhas estão fracas, ou porque é que eu não tenho energia. Tudo isto, nós na integrativa tentamos apurar a causa e invariavelmente há sempre uma ou várias causas. E quando nós atendemos e corrigimos e damos atenção a esta causa, vai-se refletir na parte externa, não só física, mas também na parte emocional, na parte psíquica e na forma como, na qualidade de vida das pessoas. No fundo é isto. E no fundo o que isso se torna de importante para nós, que estamos a transformar a parte externa, que temos muitas vezes que ir à parte psicológica para as pessoas entenderem e às vezes até nós aconselhamos e às vezes não somos bem vistos a aconselhar quando o doente vem procurar uma cirurgia, mas nós aconselhamos a toda a gente fazer uma parte de terapia e a terapia vai também transformar-nos a parte mental
para, durante a vida, além da construção que elas querem fazer no seu corpo com a cirurgia plástica, construir uma vida nova, ou seja, autoconstruírem-se, automoldarem-se aos tempos modernos, porque os tempos nunca mais voltam para trás. E se nós conseguirmos aliar a nossa parte física, a nossa parte de transformação física com a parte psicológica, em que a pessoa entenda realmente, e se conseguirmos, além disso, juntar a parte de alimentação, isso é uma combinação extraordinária. Eu também vejo isso. Eu acho que às vezes as pessoas não se sentem bem física, emocional e psicologicamente, e depois tentam resolver todos esses problemas muitas vezes pelo caminho que mais não fácil. é o caminho mais fácil, é o caminho que não pressupõe alterações internas. Muito bem, esse o caminho. Acho que põem aqui o ónus nos outros. E muitas vezes eu vejo isso, há pessoas, e a doutora Fátima sabe isso muito melhor do que eu, mas eu também acompanho, pessoas vão fazer uma cirurgia ou vão fazer um procedimento qualquer e nunca estão satisfeitas, nunca estão contentes. Não, apesar do procedimento ter corrido super bem, lindamente. Sim. Porque não era isso que elas não era isso que elas precisavam. Mas muitas vezes as pessoas vão eu acho uma frase muito engraçada que eu às vezes digo às minhas pacientes. Muitas vezes a pessoa vai procurar uma transformação física e acha que com essa transformação física vamos ser felizes para sempre. Exatamente, é isso. Não pode ser. Não pode ser assim. Estão sempre insatisfeitas depois, não é? Por muito bem que corra, estão sempre insatisfeitas. Então eu acho que esta parte da integrativa liga lindamente com estes procedimentos, porque é importante e faz parte. Nós olhamos para o espelho, sentimos-nos bem com o nosso corpo e a nossa autoestima estar para cima, portanto faz tudo parte de nós enquanto seres humanos, mas não há dúvida que se conseguimos associar ou aliar alguma mudança comportamental e que são hábitos fáceis, como na alimentação, no exercício físico, na questão dos hábitos de sono, de passeio, de stress. As pessoas estressadas são pessoas que envelhecem muito mais rapidamente. Claro. O cortisol, que é a hormona que se produz durante os períodos de stress, e nós sabemos que estamos sujeitos todos a níveis imensos de stress que nos fazem depois dormir mal, porque depois não temos melatonina durante a noite. Então este para mim é um dos grandes problemas do envelhecimento precoce, e hoje vemos pessoas que têm 30, 40 anos e que nós olhamos para a cara, para as peles e para a celulite e estão super envelhecidas, e tem muito a ver com este mecanismo, porque o cortisol é muito inflamatório, o cortisol faz com que não haja produção de progesterona, porque há um desvio da pregnenolona, que é uma hormona que, em vez de produzir a progesterona, que é a hormona mais amiga das mulheres, é a hormona mais amiga da beleza e do bem-estar, e então nós, em vez de produzirmos progesterona, produzimos cortisol porque estamos estressados. E isso é um grande problema, associado a que, se eu tenho muitos níveis de cortisol muito altos durante o dia pelo stress, e durante a noite eu não vou ter melatonina, não vou dormir bem. E nós sabemos que o sono é essencial. Nós dizemos mesmo que o sono é essencial para a reparação da pele e para tudo, vida, não é? Para a pessoa viver. Então, esta forma de viver de níveis altos de cortisol, juntamente com o dormir mal, que é consequência, aliado a uma alimentação má, porque já viu, se nós vivemos em stress, o que é que faz? Não tem tempo para cozinhar como deve ser, e o mais fácil é pegar no telefone e pedir qualquer coisa para comer já pré-feita, não é? E esta comida industrializada é uma comida altamente inflamatória. E esta comida industrializada é uma comida, muitas vezes, que associa proteína e açúcar, tem muito nível de açúcar, e o açúcar tem um processo dentro do nosso corpo, nós chamamos um processo de glicação, que é o processo mais agressivo para a pele, porque o açúcar liga-se à nossa proteína da pele e transforma esta proteína. Portanto, o processo de glicação é o processo de envelhecimento mais que produz um envelhecimento mais acelerado. Quase que mais acelerado, peço desculpa interromper, quase mais acelerado que o sol, porque nós dizemos que o sol é altamente agressivo, mas a glicação é altamente transformadora. Altamente transformadora. E ao passo que o sol, com conta, peso e medida, é um processo até de antioxidação. Exatamente. As pessoas às vezes... E da absorção da vitamina D e tudo isso. E da absorção da vitamina D, e é um processo muito... O sol é uma hormona. O sol produz vitamina D, e a vitamina D é uma hormona, e portanto consegue regular e controlar aqui uma série de genes. Então o sol, eu acho que é aqui a vida, é vida. As pessoas têm que saber, como tudo na vida, saber apanhar sol. Exato, claro, e dosear. Claro.
Então, Alexandra, fala-nos agora de uma coisa muito importante e muito interessante, além de tudo o que falou, que é importantíssimo, e acho que as pessoas hoje em dia estão familiarizadas e percebem a linguagem, mas fala-nos numa coisa muito interessante, que é o jejum intermitente. O que é que nós podemos beneficiar, tanto física como a nível de pele e envelhecimento, e até a nível psicológico? O jejum produz imensos benefícios, porque eu estudei bastante sobre o jejum quando lancei o meu livro sobre o jejum, O Poder do Jejum Intermitente, que foi best-seller nesse ano, em 2020. Foi o livro mais vendido de 2020, de não ficção. Tenho muito orgulho, já temos o livro no Brasil também, já lançámos o livro no Brasil. E no Brasil é uma zona que é ávida. E tive a necessidade de escrever, eu tenho vários livros escritos, mas normalmente quando as pessoas chegam à consulta e nós percebemos que têm algumas preocupações e as perguntas são muito as mesmas, digo, não, temos que escrever e temos que esclarecer e ver o que é que a ciência nos diz sobre estes temas. E então fiz uma pesquisa bibliográfica exaustiva, até que achei que havia matéria para escrever um livro, para esclarecer e para tranquilizar as pessoas, que as pessoas tinham muito medo. Jejum faz mal. Isto porquê? Porque nos fomos ensinados nos últimos anos que tínhamos que comer de 3 em 3 horas. Então eu fui pesquisar, o que é que há mais informação científica? É que comer de 3 em 3 horas faz bem ou fazer períodos de jejum? E chegámos à conclusão realmente que o jejum é incrível, e isto também surgiu, tudo isto, portanto eu comecei a escrever o livro em 2019, já comecei antes da pandemia, depois aproveitei aquela altura que ficámos em casa para terminar. Mas isto porque foi também reflexo em 2016 o professor Oshumi ganhou um prémio Nobel sobre uma das consequências do jejum intermitente, que é a autofagia. E isso, obviamente, que um prémio Nobel de Fisiologia tem um impacto brutal na comunidade científica, e abriu aqui um caminho enorme para estudos científicos e para os cientistas investigarem sobre este tema. Então, nesses anos tinham surgido muitos estudos sobre o jejum intermitente. Então, como eu já disse, a autofagia, o que é a autofagia? O nosso corpo, e isto foi publicado e foi, como digo, alvo de prémio Nobel, o nosso corpo, as nossas células têm a habilidade de, em períodos de carência de comida, poderem, autofagia quer dizer comer, fagia é comer, poderem autoalimentar-se de resíduos tóxicos que nós temos no nosso corpo. Portanto, é assim, doutora Fátima, veja o impacto que isto tem na saúde e na limpeza celular, não é? Claro. E é claro que tem um impacto imenso no envelhecimento, no surgimento de manchas na pele, na recuperação e na formação de células novas, porque o lixo, as células velhas, vão ser recicladas. E isto nós conseguimos com períodos de jejum intermitente. Desculpa interromper, mas há uma coisa também muito importante, como dizia o professor Sobrinho Simões. Ele dizia que as células malignas e as células que se transformam são o mais natural da vida. Toda a gente tem células a transformarem-se. E essa autofagia, quando limpa o organismo dessas células, ainda é mais importante do que qualquer envelhecimento de pele ou qualquer envelhecimento de qualquer outra zona do corpo. Porque nós limparmos o organismo de células que se vão transformar em células neoplásicas Isso mesmo, porque as células neoplásicas é a acumulação de toxicidade dentro da célula. Exatamente. Vários tipos de toxicidade que danificam o DNA, e essas células começam a ter características diferentes. Portanto, a base do cancro, digamos assim, é um terreno inflamatório, é o terreno. E o que nós podemos fazer, e o que nós fazemos na integrativa para prevenir não só cancros, mas cancros, doenças autoimunes, doenças neurológicas, Alzheimer, enfim, todas estas doenças modernas, doenças metabólicas, que cada vez há mais. Cada vez há mais, e cada vez há menos a chamada de atenção para as doenças metabólicas serem doenças precisamente de falta de exercício, de falta de... E preveníveis, e que devíamos atuar na causa. Porque infelizmente o que ainda se faz, que tem que se fazer, eu não estou a dizer que não, só que não pode ser só assim, porque vemos o resultado, o que se faz é atuar nos valores das análises. Ok, como é que eu previno um AVC? Tens de ter o colesterol baixo, tens de ter a glicemia baixa, não podes ter tensão alta. E tens de ter o peso correto. E tem que estar atacada de medicação. Para corrigir valores nas análises. Exatamente. Só que o problema é que o mal está lá. Não é? Claro, e não vão à base. Não vão à base. Então, e a base pode ser de tal ordem e tão variada como, por exemplo, o microbioma intestinal, que daria aqui mais não sei quantas horas de conversa que iremos ter, se Deus quiser. Hoje estamos a falar de jejum, não é? Claro que Fátima, sim. Vamos ter aqui a oportunidade para falar, que isto são muitos os temas, e a conversa é como as cerejas, não é? Vamos sempre avançando para outros temas. Mas o jejum intermitente, e para as pessoas entenderem se calhar o que é jejum, o jejum intermitente é nós conseguirmos ficar algumas horas seguidas sem comer,
mínimo 14 horas. Normalmente aproveitamos o período da noite, que é o período que dormimos, porque já nos dá ali uma margem de pelo menos de 8 horas. E estes períodos de jejum, que podem ir a partir da 14ª hora até períodos maiores, depende da situação e depende do acompanhamento, depende do objetivo, mas basicamente para uma pessoa saudável manter 14 horas sem comer é muito interessante, porque além de limpar o corpo, como nós já falámos, especialmente a célula, vai-nos corrigir os níveis de insulina e de açúcar, diminui aquela resistência periférica à insulina que é a base para todas as doenças, a inflamação do corpo, reduz a inflamação, reduz processos de oxidação, melhora o nosso microbioma intestinal e as pessoas dizem assim, como é que eu vou trabalhar sem comer, como é que eu vou pensar? Eu estou aqui sem comer e eu acho que estou a pensar. Isto porquê? Porque a autofagia, o jejum consegue produzir um fator neurotrófico cerebral, que é um determinado fator, que é importantíssimo para o discernimento, para a parte cognitiva e para nós conseguirmos focar, pensar e termos uma boa atividade intelectual e termos um cérebro desinflamado. Portanto, é mesmo importante ter esta concentração deste fator. E é muito curioso que hoje em dia nós temos pessoas a fazer jejum intermitente e que dizem, eu se tenho alguma coisa importante no outro dia para resolver, alguma coisa em que tenha que ser feita através do intelecto, eu faço jejum porque fico muito mais ativa, muito mais acordada, muito mais a fazer uns raciocínios muito maiores. Porque o nosso cérebro precisa mais de gordura, o que o cérebro precisa é gordura, o nosso cérebro é gordura. Então, se nós conseguimos buscar energia na gordura, quando estamos em jejum, vamos oxidar a gordura e produz estes beta-hidroxibutirato também, que é um alimento excelente para o cérebro e é um alimento que nos permite ter uma atividade cognitiva mais constante ao longo do tempo, ao passo que se eu comer açúcar, posso ter ali um boostzinho inicial, mas depois tenho um grande trambolhão energético que me leva a comer mais. Não, e além do trambolhão energético, por exemplo, a meio da tarde, se a pessoa está com fome e come açúcar, além de todo esse metabolismo alterado, a pessoa sente-se mais fraca, passado um tempo sente-se mais fraca e sente-se irritada. Exatamente. Irritada e tem mais fome depois. E com mais fome. E depois está irritada e diz, tenho que ir comer, e as pessoas ficam já ansiosas. Já não consegue raciocinar. Já não consegue pensar, já não sabe o que é que tem que fazer e tem que ir comer. Muito bem. O jejum é uma ferramenta fantástica, todas as pessoas podem fazer jejum. Óbvio que se começamos a fazer períodos maiores que tem muito benefício, nós temos vários cientistas a defenderem períodos maiores de 72 horas, 36, 48, 72 horas para algumas situações mais graves, de doença mais graves. Obviamente que esses períodos maiores de jejum ou dietas que imitam jejum, ou seja, podemos manter o nosso corpo num estado metabólico de jejum, ou seja, temos todos os benefícios a nível de funcionamento, a nível metabólico que o jejum nos proporciona, mas podemos comer alguma coisa, pouco, mas alguma coisa. Este é um método que nós estamos também a pôr muito na prática clínica, porque há pessoas que vêm com muitas doenças e estes 3 dias conseguem fazer como se fosse um reset do nosso sistema imunológico. Uma limpeza mais profunda. É claro que estes períodos maiores têm que ser com acompanhamento. Supervisionados, claro. Sim, mas falando para as pessoas de uma forma geral, não tenham medo absolutamente nenhum, não há risco absolutamente nenhum. Podem iniciar os períodos de jejum de uma forma tranquila e eu normalmente ensino a afastar um pouco o pequeno almoço, ou seja, acordar e não comer logo, tomar o pequeno almoço um pouco mais tarde e jantar mais cedo. É importante não jantar tarde e jantar algumas horas antes de dormir. Isso é muito importante. E este método ajuda-nos a concentrar a nossa alimentação em X horas no meio do dia. Podemos começar a comer ao meio-dia e acabar de comer às 6, 7 da tarde. Depois ajustar um pouco à nossa vida, não é? Há pessoas que não conseguem porque trabalhamos até mais tarde, mas tentar ajustar. E essencialmente ter muita atenção o que comemos durante o período do jejum. Durante o período do jejum e durante o período do não jejum. Sim. Não é às tantas vou atacar tudo o que é doce. Às tantas, lá porque faço jejum, tenho o direito agora de comer o que quiser porque vou fazer jejum assim. Claro, não é assim que funciona. Até porque depois a própria pessoa habitua-se
a ter uma certa disciplina com o jejum e depois essa disciplina prolonga-se para a alimentação. Exato, e sabe o que é mais engraçado? É que quando as pessoas nos dizem, ai que horror, eu não vou conseguir fazer jejum porque eu não posso passar sem o pequeno almoço. São as pessoas que precisam de fazer jejum e são aquelas que mais se adaptam a estes processos, que o corpo mais precisa. E é interessante, são aquelas pessoas que chegam ao fim de 3 meses e dizem, olha, eu achei que não conseguia, mas senti-me tão bem, é mesmo isto que o meu corpo quer. Aparentemente a pessoa acha que vou ficar cheia de fome, vou ficar cheia de dores de cabeça, não vou conseguir pensar. Quando as pessoas percebem que ficam com muito mais energia, conseguem pensar melhor, não ficam com dores de cabeça e ficam com muito menos fome, tanto no período do jejum, quando conseguem fazer jejuns mais prolongados, nem se lembram que estão a fazer jejum. Nem se lembram que estão a fazer jejum. E na altura de que comem. Porque na altura que comem, muitas vezes saciamos muito mais rapidamente, é isso. Muito bem. E se tivermos algum cuidado com o que se come na primeira refeição, que basicamente deve ser... essa que vai ser mais absorvida. É essa que é mais absorvida, portanto, tentar evitar ao máximo açúcar, nem pensar, reduzir a ingestão de hidratos de carbono e dar aquilo que manter o nosso corpo naquele registro, que é o registro de obtenção de energia através da gordura claro que nós temos no corpo, a oxidação da gordura durante o jejum, e se eu for cortar o jejum com uma alimentação com mais gordura saudável, eu mantenho este registro metabólico, e então é muito benéfico e altamente saciante. E quando eu falo em gordura saudável, falo dos ovos, do abacate, dos frutos secos, carne boa, de boa qualidade, peixe gordo, portanto um bocadinho este registro é altamente saciante e permite-me manter o corpo neste registro metabólico do jejum. Que maravilha, só para terminar, peço desculpa, só para terminar, o que é que me diz rapidamente, eu sei que também isso daria outro programa, mas o que é que me diz da suplementação nesta fase? É super importante, Fátima. Nós hoje em dia, infelizmente, não podemos viver sem suplementação, por várias razões. Só vou tentar muito rapidamente explicar. Os alimentos não têm a densidade nutricional porque são feitos fora de época, fora de solos nutritivos e são feitos com um crescimento muito acelerado. Portanto, a cor dos alimentos, a defesa antioxidante que os próprios alimentos têm, eles já não têm. Então, a densidade micronutricional é muito. Os brócolos que deviam ter N quantidade de selênio, por exemplo, eu dou sempre este exemplo porque é um exemplo que foi muito estudado, tem 100 vezes menos selênio do que têm os brócolos atualmente, aqueles produzidos em larga escala. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós absorvemos muito menos. A nossa absorção está muito diferente. Porquê? Por um assunto muito simples, um tema muito simples, porque para termos uma boa absorção temos de ter uma boa digestão a nível do estômago, e o que está a acontecer é que as pessoas estão altamente estressadas e o estômago não está ácido, que seria o suposto. As enzimas atuam num pH ácido do estômago. Por um lado estamos estressados, é o que torna o estômago mais alcalino, portanto as enzimas não funcionam, não digerimos bem, e por outro lado há muitas pessoas que tomam aquele medicamento que é péssimo, horrível para tudo, que são os medicamentos das bombas de prótons, os omeprazóis, pantoprazol, inibidores da bomba de próton. Toda a agenda da população em geral. Toda a agenda da população, infelizmente, à venda no supermercado, as pessoas não sabem as contraindicações, não têm noção, então não absorvemos. Terceiro assunto, não digerimos. Terceiro assunto, não absorvemos porque o intestino está inflamado e temos leaky gut, que é permeabilidade intestinal, portanto não conseguimos absorver. E o quarto ponto, não conseguimos utilizar, mesmo que isto tudo se processe de uma forma mais ou menos natural, ou mais ou menos correta, depois quando os nutrientes entram no sangue não se conseguem entrar dentro da célula. No meio disto tudo existe ainda aqui um quinto fator, que é a forma como nós vivemos. Nós temos uma necessidade acrescida de nutrientes. Vou dar só um exemplo por exemplo, o magnésio. O magnésio entra em mais de 400 reações metabólicas do nosso corpo. Nós temos uma necessidade super acrescida de magnésio. Porquê? Porque vivemos estressados, porque fazemos muita coisa, não temos tranquilidade. Não temos tranquilidade e toda esta vida exige muito mais o magnésio. Estou a dar o exemplo de magnésio, consumimos mais. Mas o exemplo de magnésio é extensível a todos os outros minerais e todos os outros nutrientes. Claro, e então são estes fatores todos que nos fazem estarmos todos com déficit
E por isso temos que suplementar, porque se não suplementamos... E eu prometo um podcast só sobre suplementação e vamos manter esta parceria. O que se deve tomar, porque as pessoas depois têm muitas dúvidas. As pessoas terem uma pele linda, porque também ajuda. Sim, além da pele linda, não é só o colagênio, não é só o colagênio, nem é só os peelings, nem é só o laser. E ajudar a prolongar aquilo que faz, claro, não é? Ajudar a prolongar, não vê as pessoas terem uma boa... Fazemos um procedimento... muito. A pessoa que tem todos estes parâmetros equilibrados, tem uma recuperação e sobretudo, uma coisa que eu dou muito valor, eu realmente, particularmente, dou muito valor ao bem-estar psíquico. E o bem-estar psíquico faz-nos ter uma... reflete-se em tudo. Porque a pessoa tem uma pele, além da parte hormonal, quando está grávida, que a parte hormonal dá uma beleza muito, muito especial, mas além da pessoa estar muito calma, porque está feliz, porque está grávida, porque vai ter um filho, porque pensa nisso tudo, portanto, todo o complemento psíquico. Muito importante. Temos que continuar. Muito obrigada, doutora Alexandra, foi excelente. Agradeço, doutora Fátima. Espero que tenham apreciado este tipo de informação. Se nos quiserem seguir, podem nos seguir na Apple Podcast, no Spotify, no YouTube, e espero que esta parceria e outras parcerias que estamos a ter e estas informações que estamos a dar que sejam úteis a todas, e até breve.